Oh, aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Que esse dia, que esse feriado, seja um dia de bênçãos para a minha vida, para a tua vida, que todas as sextas-feiras está nos assistindo. Eu quero, nesse momento, orar com você, que ainda não apareceu, que ainda não clicou, que ainda não entrou, mas eu quero orar, porque eu tenho certeza que de algum momento você vai estar aparecendo, você vai estar conosco, participando, aleluia, né? Então você, tanto do outro lado, missionária Érica, quanto a Cláudia, pessoas que já entraram, enquanto eu oro, convide outras pessoas a participar. Mas você também participe, porque hoje é feriado e nós vamos estar sabendo, eu vou estar sabendo que você está participando juntamente comigo. Amém? Em nome de Jesus, oremos. Querido Jesus, nesse momento, ó Pai, eu me coloco diante de Ti, juntamente com o Teu povo, juntamente com a Tua igreja, aqueles que vão estar nos assistindo, seja de que lugar for, Senhor, seja de onde for, cidade, país, nação, seja de outras línguas, o Senhor é quem sabe, eu nada sei. O que eu sei é aquilo que o Teu Espírito fala ao meu coração. Eu te rendo graça por saber que nós temos a oportunidade, que o Senhor está me dando a oportunidade de poder falar de Jesus Cristo. Sei que milhares e milhares de pessoas têm falado, porém, eu me uno a esses milhares de pessoas que têm falado sem interesses de dinheiro, de ganho, mas com um só propósito, de falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura e que um dia Jesus Cristo voltará. Por isso vamos dar início a essa live, já agradecendo a você que já está conectado e a você que ainda vai entrar ou que vai assistir amanhã. Hoje é feriado, então nós temos sexta, sábado e domingo, um tempo gostoso para tirar essa 1 hora de adoração ao Senhor, de adoração através do louvor, através da palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pela tua vida, pela nossa diaconisa Lídia, Policarpo, né? Glória a Deus, pela Cleo, pelas pessoas que já estão nos assistindo. E você que está nos assistindo, dá um toque aí numa outra amiga sua, em um outro amigo seu, em uma outra pessoa que precisa ouvir, que deseja ouvir e que talvez não lembre. Amém? Que você possa chamar aquela pessoa que recentemente tem ido à célula, que você tenha pessoas que você conhece para que possa estar ouvindo um pouquinho a palavra de Deus. Ontem tivemos um culto muito abençoado, um culto lá na igreja. Na terça-feira tivemos a célula lá na casa da missionária Luzia. Foi uma bênção. E eu glorifico a Deus pela vida daquelas pessoas novas que estiveram ali pela primeira vez. E na quinta-feira tivemos o culto, ontem à noite tivemos um culto que foi uma bênção. Glorifico a Deus pelo culto de ontem, onde estava ali, o pastor Bruno, estava junto conosco também o pastor o diácono Marquinhos, o diácono Rafael, que dirigiu o trabalho, missionária, visitante, pessoas que assim,
se entronizando conosco, né? Entrando assim nesse ministério para observar, estar, e é maravilhoso demais. Eu convido também a Vera, não sei se ela já está, mas a Jane, pessoas que estiveram lá. A Jane, ontem, ela esteve também, ela é uma nova convertida, e eu glorifico a Deus pela vida dela e pela vida de todos. Amém? Esse tempinho é um tempinho gostoso. A Jane, muito obrigado. Jane Santos, que entrou ali agora também para ouvir um pouquinho a palavra de Deus, né? Onde está a missionária Zênia, onde está o David, né? Precisa as pessoas participar. Quero convidar também as pessoas aí de fora, as pessoas lá como a Jordânia, lá de Portugal. Alô, Jordânia. Portugal, essa hora já é um pouquinho mais tarde. Deve ser uma hora da tarde, Jordânia. Te convido a estar participando conosco. Amém? Você, seu esposo, a ouvir um pouquinho, a participar desse trabalho. Também aí de Portugal, que eu não tenho visto esses dias, a irmã Ana Maria Braga. Como eu gosto daquela irmã, como eu gosto dessa serva do Senhor. E eu não tenho visto ela no Facebook, não tenho podido conversar com ela. Deus abençoe a vida dela, lá de Portugal também. A Jordânia também, mas a Jordânia já esteve aqui no Brasil, coisa de umas semanas atrás, esteve visitando a nossa igreja, foi muito bom. Ela e o seu esposo. Eu louvo a Deus pela vida dela, né? E da vida de tantos irmãos lá de Portugal, pessoas que eu conheço somente através do Face e outras que eu conheço pessoalmente. Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Amém? A nossa igreja é a primeira comunidade missionária evangélica Renascer Independente. Esse ministério foi fundado por mim quando meu filho tinha apenas 3 anos de idade. E Deus sempre trabalhou na minha vida como Ele quer. E eu glorifico a Deus que esse filho hoje tem 41 anos, então nós temos aí muitos anos de ministério, trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Depois de muitos anos fazendo a obra de Deus sozinha, eu e o Senhor, Ele me deu meu esposo, o pastor Bruno Rocha, que veio da Assembleia de Deus, lá do pastor Reginaldo, né, e da pastora Magna. E Deus me deu esse rapaz. Eu já era pastora. E ele hoje me ajuda um pouquinho. Não pode me ajudar muito, porque ele trabalha, como vocês sabem, ele trabalha embarcado e passa bastante tempo fora. Mas eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os obreiros me ajudando, né? Missionária Luzia, que tem sido uma bênção aqui em Rio das Ostras. Diácono Rafael, aqui em Rio das Ostras. Diácono Marquinhos, diaconisa Cláudia. Amém? Diaconisa Lídia. Pessoas que têm me ajudado. E ali em Tanguá, missionária Érica, que dirige a congregação, diaconisa Helena, Maurílio, pessoas que estão me ajudando, e eu glorifico a Deus. Ainda ontem eu estava fazendo um comentário muito rápido pela internet, pelo Face, falando com a missionária Érica que Deus está no controle de todas as coisas. E estava também comentando hoje que meu esposo, nós estávamos deitadinhos, e ele, quando olhou para mim, eu estava chorando um pouquinho, e ele disse: "Por que está chorando?"
Por que está chorando, filha? Eu falei, Papai do Céu conversando comigo. E aquilo que ele conversa comigo não significa que ele vai conversar com você, ou vai conversar com meu esposo, ou vai conversar com alguém. Você estava conversando comigo. E é tão gostoso poder ouvir o Senhor. Às vezes, nós ouvimos algo da parte do Senhor que a gente sabe que não é o que nós queríamos. Mas é maravilhoso saber que Ele conhece todas as coisas. Então, ontem eu estava falando com a missionária Érica, falei de alguns dias, que ela procurasse algo, uma loja maior, mas hoje o Espírito do Senhor começou a conversar algo comigo, na verdade, de ontem, que depois eu vou estar reunido com eles e falando. Estou conversando um pouquinho para dar tempo a você que está entrando, né? Você que está trabalhando, como a missionária Luzia, que trabalhou, está trabalhando hoje, como a Zênia, a missionária Zênia, que acabou de entrar, como o diácono Rafael, que acabou de entrar, né? Vocês que estão entrando, isso é bom demais, né? Louvemos ao Senhor. E assim, como eu falei do culto de ontem, que foi uma bênção, porque eu pude ver Cristo. Ao sair de casa, antes de sairmos, fui orar, eu e meu esposo, só estávamos nós dois, e nós fomos orar. E ao orar para sairmos, eu falei, depois, filho, nós não vamos falar nada na igreja amanhã. Hoje é quinta-feira e eu dou liberdade aos obreiros para dirigir o trabalho e eu ficar observando para ver o desenvolver deles na obra de Deus. Porque todo ser humano tem que crescer. Ninguém pode ficar nas mesmices. Ninguém pode ficar a vida inteira sem ganhar almas. Ninguém pode ficar o tempo todo sem ter um desenvolvimento no falar, no agir. E para termos esse desenvolvimento, necessário é o líder dar um pouco de liberdade. E eu tenho dado liberdade. Às vezes, prendo, né, alguma coisa, porque eu vejo que as pessoas, às vezes, vão falar e fala muito vaidade, muita mentira, muita coisa que, às vezes, não condiz. Outras vezes, e essa pessoa, às vezes, sabe falar. Sabe trazer da parte de Deus, mas aí, em vez de trazer da parte de Deus, quer olhar alguma coisa e jogar uma pitadinha no seu eu. Então, todas essas coisas, por mim, eu observo, porque o próprio Senhor me faz observar. Não que eu seja mais que ninguém, entende? Mas é porque o Senhor me separou, me escolheu com o propósito de cuidar dos filhos dele aqui na terra. Filhos pelas quais ele quer que sejam cuidados. Você consegue entender o que eu estou falando? E ontem eu falei para o meu esposo quando saí, olha, nós não vamos amanhã, hoje estamos indo para a igreja, mas não vamos dirigir culto, meu amor. Nós não vamos falar nada, vamos deixar porque está a responsabilidade entre o diácono Rafael e o diácono Marquinhos. Vamos deixar por conta dele. Eu orei e falei, mas seja feita a vontade de Deus. E assim fomos. Não preparei mensagem. Dentro de mim, vive armazenado, eu leio, oro, clamo, mas fica armazenado um trabalho, a palavra. E fomos para a igreja. E lá o Rafael começou, eu disse para ele, meu filho pode dirigir o trabalho, já com o Rafael. E ele começou a dirigir o trabalho, mas eu não me lembrava se eu havia dito a ele quem estaria trazendo a palavra. E por um breve momento, enquanto ele chamou alguém, eu chamei ele e falei, meu filho, eu separei alguém, quinta-feira passada, para que falasse nessa quinta. E ele disse, não, bispo. Eu
Falei, então, em nome de Jesus, eu vou levar a palavra. Amém. Mas quando eu falei, eu não sabia a palavra. Eu não tinha a palavra. Eu tinha dito aqui em casa, na hora de orar, para o meu esposo. Mas o Senhor falou comigo ali. Eu ali quietinha, louvando. O diácono Marquinhos cantou, e eu ali ajudando ele a louvar, que dia de quinta-feira nós gostamos muito de cantar hino da nossa harpa. E depois a diaconisa Lídia também louvou, e eles não louvaram o louvor que eles quiseram louvar, e eu falei, não, vamos louvar o louvor tal. Porque é bom ouvir o Senhor. Às vezes a gente se programa, mas ele diz que a resposta final vem dele. Não é verdade? Jéssica, Deus abençoe a todos. E ali então eu fui e levei a palavra. E a palavra foi no livro de Mateus. Só que antes de eu levar a palavra, eu falei pelo Senhor, o Senhor tocou em mim e falou comigo, já que o diácono Rafael não havia chamado, eu falei, eu quero ouvir uma palavra pelo irmão esposo da Lídia, irmão Diogo. E ali o irmão Diogo levantou e ele não estava aguardando aquilo. E ele foi dedilhando assim a Bíblia, passando a Bíblia, e até que ele chegou no livro de Eclesiastes. E ele leu uma passagem em Eclesiastes, capítulo 3, né, que diz, há tempo para todas as coisas. E ali ele começou a ler, tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para aquele outro. E nesse exato momento, o Espírito de Deus falou comigo, abra Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 24. E começa a leitura dentro da pergunta, igreja, em que tempo você está? Que tempo você está vivendo? Você está sendo prudente ou insensato? Você falou comigo, eu na cadeira, quando o irmão leu a palavra. Talvez você não conheça, mas eu vou ler. Que diz assim, Provérbios 3, ele leu, há tempo para tudo, há tempo para cada ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. O tempo de nascer para Jesus já se deu na tua vida. Você já nasceu para Jesus? Não queira morrer espiritualmente. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Qual tem sido o tempo na tua vida, desde que você se posicionou com Jesus, desde que você o aceitou a Jesus? Você tem chorado de angústia dentro de você sem derramar lágrimas? Você tem chorado de questionamento? Igreja de Cristo. Você tem chorado? Ou você tem sorrido de alegria? Ou você tem chorado de alegria? Qual tem sido o teu choro? Eu choro de alegria. A alegria do Senhor tem sido constante na minha vida. Mesmo em dores, eu glorifico a Ele.
mesmo em lutas, porque Ele está entronizado em mim. Então, eu sinto alegria. Eu choro quando eu vejo um trabalho como terça-feira, que havia 3 vidas diferentes ali na célula. E vidas que nos abraçamos depois. E elas falaram ao meu ouvido: amei a senhora, senti uma paz, algo diferente. Eu chorei de alegria. Em que tempo você está na tua vida? Qual é o tempo? Dentro do teu relacionamento. Que tempo você tem vivido no teu relacionamento? Já de 1 ano, 2, 5, 10, 20, 50, sei lá quantos anos. E no teu relacionamento não muda. A tua vida é a mesma. Será que é preciso Deus descer lá do céu? Ou se é necessário você ouvir uma palavra de sacolejar você e dizer: ei, que tempo você está vivendo? Que tempo? Faça uma pergunta para você mesma. Você tem vivido num trabalho que não tem te levado a lugar nenhum. Você tem vivido num trabalho por comodismo e não pensa em desenvolver, em crescer, para ser alguém que venha de alguma forma abençoar a sua família e a família espiritual, que é a obra de Deus. Abençoar, ofertar, dar. Que tempo você está vivendo? Reflita isso. Porque tem gente que lê: é tempo para tudo, né? Tempo para matar, tempo para curar. Esse matar aí não significa matar alguém. Matar sonhos. É tempo de você fazer isso? Ou você ainda tem esperança? Você tem sonhos? Os teus sonhos estão ligados aos propósitos de Deus? Ou você tem matado com a tua falta de fé? Marcharranarrasúbias. Tempo de chorar. Muitas vezes a gente toma atitudes achando que é muito bom. Passa o tempo e a gente chora por aquela atitude tomada, mas não tem a força em Cristo de tomar uma decisão. Aí fica um evangelho esmirrado. Eu não estou falando esmirrado porque tem poucas pessoas dentro da tua vida, do teu ministério, do teu relacionamento, não. Eu estou falando esmirrado, sem desenvoltura, sem desenvolvimento, sem palavra, sem visão, sem dons espirituais, sem o dom de visão, sem o dom da revelação, sem o dom... não, peraí, eu estou tendo... Não vem com revelação mentirosa. Não vem com profecias carnais. Mas é necessário você observar o tempo que você está vivendo. Dentro dessa palavra que o servo do Senhor, ontem, Diogo, levou, eu pude entender que o Senhor falou para mim entrar em Provérbios, e eu entendi Provérbios capítulo 7, versículo 24, quando ele diz: o prudente e o insensato. Que tempo você está vivendo? Como homem ou uma mulher prudente? Ou como homem ou uma mulher insensata? Tem sido prudente no que fala? Na hora, a hora certa de falar? Tem sido prudente na hora certa de avançar? Está fazendo por fazer. Está agindo por agir.
está agindo porque isso, por aquilo. Essa palavra no 24, ela é tão profunda, toda essa palavra de ontem foi profunda. E Deus, ele trabalha constantemente. Assim, portanto, olha só, 24. Quem ouve, quem escuta, quem bota em prática, quem ouve essas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói uma casa sobre a rocha. Você tem escutado a palavra? Tem ouvido a palavra? Ou tem entrado no ouvido e saído no outro? Você tem posto em prática? Porque quem ouve é pôr em prática. Ouvir significa pôr em prática. Eu tenho um casal de irmãos que eu posso dizer o nome aqui. Porque na vida, em tudo a gente precisa pôr em prática. Ah, mas eu não consigo. Consegue, meu filho. Se você tem Cristo, você consegue. Que o homem que ouve, que lê, que analisa, que examina, que faz reflexões. Olha só, ouvir, quanta coisa que entra. As palavras do Senhor e as põe em prática, é um homem prudente que constrói a sua vida, que constrói a sua casa. A casa significa constrói a sua vida, constrói os seus sentimentos na rocha, constrói aquilo que você faz, aquilo que você trabalha na rocha, o teu trabalho. Você vai para o trabalho, você chega no trabalho e você diz: Pai, tu está aqui comigo. Racalabachúrias. Você vai para a igreja e você diz: Pai, sai comigo. Entra comigo naquele lugar que eu venha sentir a tua glória. Como é que você está construindo a tua casa? Teus filhos. Está fazendo teus filhos ficar quieto, jogando eles na internet? Ou você está construindo, ou tu está sendo um homem prudente, chamando os teus filhos, no momento do café, no momento do início, depois da aula, antes, eu não sei como que você tem a tua vida em casa, mamãe, papai, marido, mulher. Você tem feito isso? Ou pelo menos você tem sido exemplo? Eu não quero saber quem está aqui em casa. Eu quero saber que se eu vou comer, se eu compro alguma coisa, eu coloco na mesa, eu oro. Se eu não oro, eu falo: já orou, filho? Já orou, Cláudia? Apresento os alimentos postos à mesa. Se eu ganho alguma coisa, eu faço. Isso significa um homem prudente. Porque de repente você come alguma coisa que foi oferecido lá, se essa fruta aqui crescer, as primeiras frutas eu dou para os demônios, eu dou para os meus santos, né? Tem gente que faz assim. Então, você vem para a tua casa, apresenta o Senhor antes. Aí tem gente que com heresia come na hora do almoço, aí ele vai: Senhor, abençoa a minha comida, abençoa isso. Apresenta antes quando entra na tua casa. Seja prudente. Chame a tua família. Chame teus amigos. Eu fui na casa de uma pessoa pela primeira vez em Macaé e cheguei lá, essa pessoa me recebeu com muito carinho. Pela primeira vez que eu estava indo lá, e essa pessoa falou: eu quero almoçar, mas eu gostaria antes que a senhora fizesse uma oração. Essa pessoa não é cristã. Você entende? Quando você é espelho, as pessoas querem que você brilhe com eles, que você esteja com eles, que você participe com eles. Quando você é prudente, e como eu havia falado, dentro da igreja, eu recebo
todos que entram por aquelas portas. Como eu falei, domingo entrou um homem de bermuda, sujo, estava sentadinho, quietinho, e falou, eu perguntei, senhor, de onde o senhor é? Ele falou, sou da Assembleia de Deus de Copacabana, mas eu combati o bom combate. Eu falei, não, o senhor não combateu o bom combate, o senhor ainda não acabou a carreira, não, querido. Quer dizer que o senhor foi lá, era pastor, se decepcionou, sei lá o que houve, agora tu pode sair, beber, encher a cara, porque tu combateu o bom combate, acha que tá salvo. Então eu recebo todos. Eu senti vontade no momento de dar a ele a Santa Ceia. Eu senti vontade, mas não o fiz. Estou aqui falando. Eu senti vontade realmente pelo Espírito, mas eu não fiz. Mas eu sei que ele vai voltar lá. E eu estou trazendo isso para você, para dizer a você que o homem que ouve a palavra, porque nem todo mundo é igual, queridos. Cada caso é um caso. E a diaconisa hoje, diaconisa Helena, Josefa Helena, ela entrou na nossa igreja e o marido dela, o rapaz que vivia com ela, não gostava de mim, diácono Maurílio Medina. Essa irmã, era na época a irmã Josefa Helena, ela fumava muito. Eu sabia. Você acha que Deus é cego? Você acha que Deus é burro? Você acha que Deus está tão distante que não consegue enxergar os teus e os meus, os nossos erros? Mas eu costumo dizer que eu, quando era pequena, na escola, eu era tão levada, que a professora me colocou como diretora de disciplina. Você vai ser a diretora de disciplina na sala. Porque eu era mais levada. Então ela teve tanta sabedoria. Ela foi tão prudente, tão sábia, que ela me colocou para fazer algo que era para ser corrigido a mim próprio. E aí eu passei a ser a diretora ali, ela ainda botou um nome, um título, e eu me sentia tal. Ela falou, você, Thalita, vai ser a diretora de disciplina da sala. Quando alguém fizer bagunça, você vai anotar. Quando alguém fizer isso, você vai fazer. Porque aí depois eu vou colocar de castigo, eu vou ver. Falou diante de todos e falou, hoje eu estou colocando a Thalita como diretora de disciplina na sala, porque eu era pior. Eu não sabia que ela estava fazendo isso, porque eu era pior. No longo dos anos eu fui entender isso. E hoje eu vejo que Deus, Ele trabalha assim. Ele age desta forma. Quantas pessoas, e essa irmã na época, eu estou falando sobre prudência, e essa irmã na época fumava. E o companheiro dela, que ela ainda não era casada, também fumava. Hoje eles são obreiros da casa do Senhor, diácono Maurílio e diaconisa Helena. Eu disse para ele, olha, não venha para a casa do Senhor com cigarro. E todas as vezes, e não vá para a rua, para não trazer escândalo. E todas as vezes que você pegar um cigarro, você diz, Senhor, no teu nome, eu destruo este vício, seja de qual for. O homem prudente não significa que ele está de terno e gravata, porque muitas vezes a gente está de terno e gravata e é insensato.
quero dizer para você com isso, igreja, que seja o que for, o Espírito de Deus vai me revelando. Terça-feira eu estive num trabalho lá na célula e havia uma senhora. E o Espírito de Deus mostrava aquela senhora triste, mas muito triste. E eu não quis falar no momento, porque eu tinha sido convidada a jantar na casa do meu filho. E como a célula é de 7 às 8, eu sei que haveria um tempo maior. E eu não quis falar, porque eu tinha certeza que Deus me levaria outro dia na célula. E ela também, eu poderia falar com ela. E ontem essa irmã, essa pessoa esteve na igreja. E ela chegou perto de mim e falou, a senhora quer falar comigo? Eu falei, sim. Já tinha terminado o trabalho e eu falei com ela. E ela disse, meu Deus, eu estava assim. Eu nunca tinha visto ela, não lembrava do nome dela, nada. Porque existe o prudente. O prudente também é aquele que não abre a boca toda hora para estar falando toda hora. O prudente é aquele que observa algo para no momento certo falar. O prudente é aquele que pega assim até o pior para colocar lá na frente. Eu não coloco na frente porque o camarada é santo, a santa irmã, o santo irmão. Santo significa separado do pecado, mas no costume humano, santidade é aquele que bota aquela roupa, aquele X, Y, terno, gravata. Tem tanta gente que está de terno e gravata, de roupão e disso e daquilo, mas está vivendo no pecado da maldade, no pecado da hipocrisia. Mas a palavra está dizendo aqui para mim que quando você é prudente, os problemas virão também, mas não te destruirá. A tua casa, a tua vida, os teus sonhos, os teus problemas não vão ser destruídos. É isso, querido. O prudente, ele vai ali tentando colocar as coisas no eixo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aí vem os problemas para o prudente, porque a chuva vem para o prudente e para o imprudente, para o insensato. O sol vem para todos, mas nós sabemos como lidar. Não é? Por exemplo, o sol de 40 graus, tem gente indo para a praia num horário terrível que não é para ir. Aí vem câncer na pele. Você não foi imprudente, foi insensato. Você pode ir à praia, mas é tempo, é hora, é para estar toda hora. A tua pele vive preparada, um exemplo para isso. Em que tempo você está vivendo? A Bíblia diz assim, ó, quando eu era menino, quando eu era criança, agia, falava, sentia como criança. Tem gente que sente tudo, tudo faz chorinho. Eu estava louvando a Deus esses dias de joelho dobrado, dizendo obrigado pela vida dos meus filhos, meus dois príncipes, Fábio e Bruno. Como que tem gente que acusa, como que tem gente que fala, como que tem gente que... Mas eu louvo a Deus pela união deles.
Eu louvo a Deus pela criação que eu dei, que eles sabem se respeitarem como homens que são formados. Eu fui jantar na casa dele e como homem prudente, ele chamou o irmão e estávamos nós todos lá. E foi bom demais. Você pensa que eles ligaram celular? Pensa que eles naquele momento ligaram o celular para ficar de conversa fiada, de ignorância, que até ignorância isso. Eu acho tão nojento. Você está numa mesa com a família, você foi tá sendo recebido, e aí fica, camarada. É nojento. Então seja prudente. Ensine a tua família, fale com teu marido, fala com teu filho, fala com teu vizinho. Mas não precisa ser com arrogância, mas fala. Eu não sei como é que você fala. Não precisa ser grossa igual a mim, porque eu costumo dizer para Jesus assim, Jesus, por que o Senhor me chamou? Porque eu sou grossa, eu não tenho, sabe, como falar, eu não tenho aquelas frescurinhas, eu não sei se é assim, eu nasci desse jeito. Mas eu glorifico a Deus. Agora vamos falar sobre o insensato. Quem ouve as minhas instruções, quem ouve as minhas palavras, as minhas instruções, e não as praticam. Não adulterarás. Está adulterando. Mas como que eu adultero? Que é isso? Tá ficando doida? Tá doida? Eu não tô adulterando, tá? Você está adulterando com o teu olhar. Adulterar não é só ir pra cama, não. Você está adulterando com o teu olhar nos celulares, na televisão. Você está olhando numa mulher que passa na rua, num homem que passa na rua, naquilo que não é teu, você está desejando. Isso é para o insensato. Isso é para a mulher que não tem domínio no seu próprio corpo, na sua mente. Isso é para homem que não tem domínio na sua boca, no seu olhar, no seu ouvido, só sabe ouvir aquilo que agrada a sua carne. Eita, por isso que eu não gosto eu não gosto da pregação da bispa. Ô filho, não estou pedindo para você gostar, bem. Eu estou dizendo para você se alimentar da verdade. Porque a verdade te trará mudança, te trará bênçãos, te trará renovação na tua casa, na tua vida, no teu ministério, na tua família, nos teus filhos, no teu trabalho. Mas o insensato, aquele que não ouve, ou seja, aquele que escutou, mas não botou em prática. Ah, isso tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Tem gente que é assim. Aí não bota em prática. Ouve, mas não bota em prática. É como um insensato que construiu uma casa sobre areia. Você construiu o teu trabalho aonde? Quando você sentiu que era Deus que estava te dando. Aí de alguns dias, você está no teu trabalho, aí está uma vida toda errada, lá dentro do teu trabalho, e você está vendo, está desmoronando. Você não consegue. Você está ouvindo a palavra, não adulterarás. Você está adulterando a palavra, falando profecia mentirosa. Não matarás, você está entregando revelações mentirosas, matando sonhos de pessoas, dizendo Deus está dando, se Deus não mandou você dizer nada. Você está matando, você é insensato. É isso que a Bíblia está dizendo, não sou eu não, ou a tua não está assim. Que construiu a sua casa na areia. Construiu seus filhos sem trazer um real ensinamento.
Mas você não está criando nenhum Deus dentro de casa, não. Falha eles vão ter. Mas como tem na mente gravado as verdades, há momentos de reflexões e eles vão refletirem. Porque você, como um homem prudente, ensinou ao filho, e o filho muitas vezes, ou o marido, ou o amigo, ou o irmão, sendo insensato, vai refletir. Aí ele diz, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é um insensato que construiu a casa sobre areia. Caiu a chuva, que chuva é essa? É a ordem do próprio Deus. É o próprio Deus quem dá ordem. E aí tu não vai para frente. Aí você não consegue ir para frente. Aí você dá uns passinhos para frente e retrocede. A chuva cai, transborda os rios, sopra os ventos, deram contra aquela casa, deram contra os teus sonhos. Deram assim, pá, sabe? No seu relacionamento, no seu namoro, no seu casamento, entre os seus filhos. Mas Deus é bom, é claro que Ele é bom. Por isso que Ele está ensinando a palavra. Mas Deus é amor, Ele é amor, e por isso Ele está ensinando. A Bíblia me diz, para mim e para você, que melhor fora que não conhecêssemos as verdades, do que conhecendo não pormos em prática. A casa caiu e foi grande a sua ruína. Aí alguém vai dizer assim, oh, coitado daquela família, coitado daquele irmão, ai, coitado daquela irmã. Querido, mas a palavra está dizendo, a palavra está me ensinando e te ensinando. Quantas pessoas ouvem aqui, por exemplo, eu estou fazendo trabalho. Aí talvez lá para a noite, amanhã, ou à noite mesmo, eu sento e vou olhar todo o trabalho para ver aonde eu estou precisando melhorar. O que eu preciso ouvir que eu ministrei que eu possa comer. Quantas pessoas ouvem, mas não é capaz de voltar no Face para o amanhã olhar, não é capaz de parar e clicar, ter um tempinho, tirar um minuto no YouTube para poder olhar, ter mais tempo. Quantas mensagens têm vindo? Tem o prudente e o insensato. O prudente quer cada dia estar se alimentando, cada dia vendo melhor. Eu vejo pessoas tão insensatas, pessoas que às vezes estão fazendo coisas, eu não vou te falar, porque senão as pessoas vão tomar e achar que é para si. Mas eu vejo pessoas fazendo coisas que eu digo, meu Deus, tanta coisa boa que tem dentro da igreja, no Evangelho de Renascer, aqui na Igreja Renascer, e que passa dias e que as pessoas são incapazes. Eu não estou falando para compartilhar agora não, porque agora muita gente está ouvindo. Agora outras pessoas vão ver. Eu estou falando que passa dias. Eu vejo gente que passa dias, aí bota, olha, mensagem de fulano de tal, uma bênção. Eu acho que tem um tão, é igual o cantor. Fulano canta que é uma bênção. Estou vendo hoje os cantores, quantos aí, uma vida no inferno. Tal de, acho que é, tal de J, sei lá o quê.
que cantava tanto, fazia tanto, outros que pregava, está no mundo, outros pastores que largou. Querido, seja insensato ou seja prudente ou seja insensato. Porque há tempo para tudo. E qual o teu tempo? Não adianta você abrir a boca e dizer, Deus fala comigo. Da mesma boca que abre para falar de um Deus lindo, de um Cristo que morreu na cruz do Calvário, não pode abrir uma boca para amaldiçoar. A gente que amaldiçoa a família, amaldiçoa filhos, marido, fala, xinga dentro de casa. Tem pessoas vivendo com palavrão dentro de casa. Aí Deus fala o quê, meu irmão? Não vem dizer para mim que Deus falou, não. Ele disse, ó, sede santo como eu sou santo em toda a vossa maneira de viver. Então, como eu li, para finalizarmos, daqui um pouco, 11h30, vamos estar finalizando. Eu li o que o irmão Diogo leu ontem, em Eclesiastes, capítulo 3, e eu fiz uma pergunta ao começar hoje. Em que tempo você está vivendo? Qual é o tempo? Será que não é tempo de arrancar tudo de errado? Você ser agora, agir como um homem prudente? Arranca tudo? Sentimento errado, palavras erradas, vícios contrários. Tem pessoas que têm vício até de chegar na igreja e sentar num mesmo lugar. Se ela chega na igreja e a pessoa chega na igreja e tem alguém naquele lugar que ele senta, pronto, o camarada já fica invocado porque gosta só daquele lugar. Entende o que eu estou falando? A gente tem vício para tudo. Mas é tempo? Qual o tempo? De arrancar? Ou de permanecer na ignorância? De chorar de alegria? Ou de viver chorando de dor, de mágoa, de ressentimentos? E aí, de Eclesiastes 3, que você deve ler em nome de Jesus, você deve dizer assim, quem não conhece Eclesiastes 3? Conhecer é pôr em prática. Qual o teu tempo? Ah, meu tempo não é mais de chorar, não. Estou largando tudo fora. Foi o que o pastor lá embriagado falou. O tempo dele já combateu o bom combate, aí caiu fora. É tempo de você não entrar num relacionamento. Porque às vezes você quer entrar numa coisa que não é para você entrar. Você quer entrar num emprego que não é para você entrar. Você quer entrar num relacionamento que não é para você entrar. Você quer entrar numa faculdade, mas ainda não está na hora. Porque você às vezes não terminou uma coisa e já quer fazer outra. É tempo de você mentir, continuar mentindo? Ou é tempo de você arrancar todos esses demônios e jogar por terra? É tempo de você continuar odiando? É tempo de você ter a língua grande? Ou é tempo de você falar menos e ouvir mais? Que tempo você está? Aí você vem para Mateus, capítulo 7, versículo 24, que diz, existe dois, o prudente e o insensato. O prudente vai construir casas, sonhos, ministério, casamento, filhos, trabalho, vai construir e vai ter problemas, porque a Bíblia diz aqui que o homem prudente vai bater a chuva, vai bater o problema, mas não vai cair. A pessoa não vai esmorecer, a pessoa não vai largar, a pessoa vai ir adiante. Mas o insensato,
é aquele que diz, isso não dá, esse eu não gosto, esse eu não quero, esse eu não faço. Aqui eu não ajo assim. Aí vai bater uma chuva, hein? E essa chuva vem por próprio Deus. Porque ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Aí vai bater a destruição. Sabe por quê? Porque lá no livro de Provérbios, para finalizar, 29, 1, ele diz, quem insiste no erro é um insensato. Quem insiste no erro não é prudente. Provérbio 29, olha como é que Deus fala. Ele fala todo dia, toda hora, e muita gente não está comendo, não está entendendo, continua no erro, continua nas práticas erradas. Misericórdia! Ontem, na igreja, o irmão falou em Eclesiastes 3. Qual o tempo? Qual o teu tempo? Leia. Eu falei em Mateus 7, 29. O prudente e o insensato. Como está agindo a tua vida? Não fala demais. Ouve, analisa, orando, clamando, aquele que pode. E aí vai com jeitinho, na hora certa. Vai falando na hora certa. Vai dando oportunidade de alguém ouvir, porque a fé para eu ser liberto, a fé para você ser liberta vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Ouvir significa, a fé vem quando eu ouço, quando eu ponho em prática. Se aquele pastor que entrou lá domingo tivesse sido uma ovelha do Ministério Renascer, ele não estava embriagado. Ele não estava dizendo que tinha terminado. Aí, lá em Provérbios, eu não estou fora do texto. Quem pode analisar comigo, analisa. Quando o irmão Diogo leu ontem Eclesiastes, uma palavrinha só. Depois eu li Mateus. E aí, quando eu estava ali me ajeitando meu cabelo, o Senhor falou, finaliza com Provérbios. Recalabachuri andarébias. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso, é irremediável. Aí o camarada diz, sangue de Jesus tem poder, eu não vou ser destruída. É isso, Deus quer. A Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Que ele não se agrada na morte do ímpio. Mas ele está dizendo assim, lá em Mateus, filho, então não seja insensato, seja prudente. Seja simples como a pomba, prudente como a serpente. Olha aí, está falando de ser prudente. A serpente, antes dela agir, ela analisa tudo. Observa, vê o que Deus está falando contigo. Observa. Eu não sou nada mais, nada menos do que a ungida do Senhor. Eu não tiro dinheiro, não quero teu dinheiro. O dinheiro que você devolve na igreja do Senhor é o dízimo, que é uma lei divina. E a oferta, que às vezes você dá ou não, é uma gratidão. Mas eu não recebo salário. Ontem eu falei com a missionária Érica. Missionária Érica, isso assim, 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 você pode passar para mim um Pix?
Você entende? Eu não recebo salário de igreja. Eu estou há anos. Quando eu vou a uma igreja fora, as pessoas me ofertam, mas eu não peço. Eu quero aproveitar para agradecer aqui a pessoas que estão no meu Face. Pastor Omar Alejandro Paz e a pastora Lourdes Paz, junto com os demais pastores que ali da Argentina, que hoje, sexta, sábado e domingo, estão reinaugurando um templo para 600 pessoas. Deus abençoe, Deus bendiga pastores Omar e pastora Alejandra Paz, que tem trabalhado para Deus. Quero agradecer o carinho muito grande da pastora Evelyn Uriti e do pastor Gustavo, esposo dela. Glória seja dado a Deus. Deus bendiga a pastora e pastora Evelyn Uriti e pastor Gustavo. Escuta, queridos, eu não fui para Face buscar nome de ninguém não para botar no meu Face não, tá? Tem muita gente olhando meu Face, tentando clicar para outras pessoas, achando que eu não fui para buscar ninguém. Mas Deus, Jesus Cristo, tem enviado. E eu louvo a Deus pela vida desse casal, pastor Gustavo, constantemente, e pastora Evelyn Uriti, que constantemente tem estado falando, comunicando, e está sendo bom demais para mim. Louvo a Deus pela vida da pastora Lídia Covarlan, oh, minha linda amiga, serva do Deus vivo. Deus abençoe a sua vida, Deus bendiga a sua vida, seu ministério, seu esposo, sua família. Obrigado pelas palavras, porque não são pessoas que estão olhando para mim, mas estão olhando para o Espírito de Deus, para o Espírito de Jesus Cristo que está sobre mim. Por isso eu louvo a Deus pela vida do pastor Roberto Monzon e da pastora Maria Monzon, pela vida da pastora Karina, que ontem eu passei uma mensagem para ela, falando que eu não estava podendo falar muito com ela, pois meu esposo, ao desembarcar, eu fui me dar um pouco para ele. E ontem passei o dia fazendo exames de rotina. Fui médico de vista,
fazer tireoide, exame de sangue, todos os exames. Mas à tarde passei uma mensagem, ainda não vi, da pastora Karina Ibarra e do pastor Luiz Cabral, pessoas pelas quais têm me recebido ali na casa deles, e que a comunidade missionária evangélica Renascer se reúne aos domingos em casa de pastor Luiz. São muito poucos. E eu pedi aos servos do Senhor, se for propósito de Deus, de abrir um galpão, senão continuarei eu a fazer a obra de Deus como Ele quer. Mas eu louvo a Deus pela vida de pastor Luiz Cabral e de pastora Karina Ibarra, juntamente com seus filhos, nietos. Louvo a Deus pela vida do jovem Tícera e de sua esposa, Rócio. Deus bendiga a vida de vocês. Que possamos, cada um de nós outros, não sermos insensatos, mas prudentes no que vê, no que fala, no que ouve. Amém? Cada um de vocês, agora é momento de terminar o nosso trabalho. E eu te convido, toda sexta-feira, de 10h30 às 11h30 da manhã, você convide a outros, fale com outros, mas também pare para ouvir uma outro dia, uma outra hora, a mensagem pelo Espírito. Não ouvir por ouvir, mas ouvir pelo Espírito. Porque Deus fala de vários modos. Depois, outra hora, quando eu for assistir o trabalho, eu vou estar curtindo, falando, e a você, com tanto carinho, que enquanto eu falo, curte, compartilha. Sou muito grata, mas eu quero que você ouça. Toda sexta, 10h30, agora às 11h30. Todo sábado na igreja aqui em Rio das Ostras, de 7 da manhã às 8 da manhã. As mulheres de oração estão lá de joelho dobrado orando, de 7 às 8. Depois, às 9 horas, elas vão para a academia. Sábado à noite, às 18 horas, tem ensaio. Você deseja cantar? Então vai ensaiar. Porque sem ensaio não tem como. Domingo, escola bíblica dominical. A escola passou para as 17 horas. De 17 às 18 horas, o diácono Marquinho ou a missionária Érica, quando vem, estará fazendo a escola bíblica dominical. E nós estamos estudando a lição falando sobre ataques contra a Igreja de Cristo. Ataques contra a Igreja de Cristo. É a revista da escola dominical.
E no domingo à noite, às 18h30, eu estou gravando. E depois da gravação, o diácono Rafael passa para o YouTube. Se você não pode ver pelo Face, depois você pode ver no YouTube. E o nosso YouTube é Primeira Comunidade Missionária Evangélica Renascer Independente. Deus abençoe a tua vida. E agora vamos orar para terminar. Qual o teu problema? Eu não sei. Você tem sido insensato? Ou você tem sido prudente? Eu não sei. Mas é tempo de você rever a tua vida. Não querer rever a vida dos outros. Reveja a tua vida. Assim como eu faço com a minha. Porque Eclesiastes 3 diz isso. Há um tempo para tudo. Você vai ficar a vida inteira o tempo chorando? Ou a vida inteira arrancando e desarrancando e fazendo sei lá o quê? Qual o teu tempo? Cuidado. Porque Provérbios 29:1 diz que quando muito corrigido, aí o próprio Deus vem e age. Eu não estou te condenando. Eu não sei quem está assistindo. Eu não sei o teu problema. Papai do céu sabe. Creia e ore comigo. Querido Jesus, que palavra maravilhosa. Que trabalho maravilhoso tem sido fazer um trabalho direcionado pelo teu Espírito, com prudência, com sabedoria, com entendimento que vem da tua parte. Pai, eu oro e abençoo os nossos trabalhos, os trabalhos de célula que tem sido feito toda terça-feira ali na Missionária Luzia, onde tem tido um desenvolvimento, e eu te glorifico, porque as células começam a crescer e essas células fará parte do corpo de Cristo. Eu te glorifico pelo trabalho de quinta-feira, onde o diácono Rafael, juntamente com o diácono Marquinhos, os demais obreiros, tem feito os trabalhos de libertação e o Senhor tem nos surpreendido. Te glorifico pelo trabalho da Escola Bíblica Dominical, feita pelo servo do Senhor, Marcos Rangel, e pelo trabalho de louvor e adoração a Ti, que tem sido feito aos domingos. Envia músicos com prazer, envia músicos. Hoje vamos estar na casa do diácono Rafael, ali, para poder levar o baixo, que não tem sido tocado, porque não há interesses de pessoas, não tem interesses, são insensatos. Mas eu estou clamando a Ti, para que o Senhor possa trazer prudência, trazer visão, trazer entendimento ao coração do Teu povo. Aonde houver enfermidade, do corpo, da mente, dos olhos, da boca, do ouvido, seja curado, seja restaurado, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu oro, abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Até domingo. Na igreja, quem poderá estar aqui em Rio das Ostras. No sábado, quem poderá estar lá em Tanguá, com a missionária Érica. E no trabalho de oração, às terças-feiras, 8 da manhã. A todos vocês que nos assistiram, Deus o abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.